Escute algo, querido. Existem tochas acesas nesse lugar. E tochas simbolizam que algo profético será revelado e desenrolado no nosso meio. Se você está esperando algo de mim, eu quero te dizer que eu vou te frustrar, porque eu não tenho nada para te oferecer. Se os seus olhos estão fixados em mim, eu venho te dizer que você vai se decepcionar. Mas se os seus olhos estão fixados naquele que é o alfa, naquele que é o ômega, você não sairá daqui sem resposta, porque tochas foram acesas e essas tochas simbolizam respostas. É uma noite onde o leão está rugindo no seu trono. Ele está alinhando céu e terra. Vem respostas sobre o arraial. As tochas estão acesas. O Senhor tem respostas para nós. Levante as suas mãos, querido. Você que ainda não abriu a porta do seu coração. Você que cantou aí pro carpinteiro que a porta está aberta. Ah, mas a porta está fechada ainda. Eu vou te dar alguns segundos para que você abra a porta do seu coração. Ah, não é mais uma noite. As tochas estão acesas. Tem tochas. O pastor Fred falou que um grampo foi solto sobre a vida financeira e eu entendi o que o Senhor falou comigo antes de eu começar a pregar. Desde ontem ele vem falando uma frase e disse que era para eu liberar essa palavra. Não tinha muito a ver com a palavra em si, mas era para eu liberar essa questão sobre a igreja. E o pastor Fred falou sobre a vida financeira e testificou no meu coração. Escute algo, o Senhor vai liberar provisão na nossa direção. E eu digo provisão financeira. Só que você vai olhar para o irmão que está do seu lado e você vai falar para ele assim: pague as suas dívidas. Olhe para o irmão agora do outro lado e fale: pague as suas dívidas. O Senhor falou comigo assim: diga ao meu povo que eu vou liberar a provisão, mas mandem eles pagarem a dívida. O Senhor tem provisão para mim e para você, mas se nós temos compromissos a ser honrados, antes de pegar a provisão para fazer qualquer coisa, o Senhor Jesus diz para mim e para você: pague a sua dívida. Você vai pegar o recurso que o Senhor vai colocar nas tuas mãos e você vai pagar aquele que você deve, amém? Que o Senhor Jesus grave isso na tábua do meu e do seu coração. Nós vamos honrar com os nossos compromissos. Levante a sua mão. Toda palavra de maldição lançada sobre você, que você é um mal pagador, que a sua família não vai para frente, que você não consegue honrar com as suas finanças, eu retiro isso da sua vida agora pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro que esse portal aberto, já aberto pelo pastor, esse portal financeiro está pairando sobre a nossa vida, e nós iremos honrar com as nossas dívidas, nós iremos honrar com os nossos compromissos, seja na igreja local, seja com os nossos irmãos, seja na sociedade. Declare assim: eu quero honrar com os meus compromissos, eu quero ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, eu quero obedecer ao que me foi dito, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias 8:10. O Senhor há alguns dias vinha falando comigo sobre muros. E não tem como ouvir sobre muro e não pensar em Neemias. Amém? Neemias 8:10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que têm, aos que não têm nada preparado para si. Esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Esse é o dia
Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Agora você vai lá para o versículo 12, capítulo 12, versículo 43. Neemias 12, 43. Amém? 12, apenas o versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. E também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. E também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém? É uma palavra conhecida. A vida de Neemias é bem conhecida. Se você não conhece, que o Espírito Santo venha usar a minha vida para abrir o seu entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Mas à medida que o Senhor foi falando comigo, e eu fiquei algumas semanas mergulhada no livro de Neemias, o Senhor me deu algumas direções sobre muro. E eu ouvia só a palavra muro, muro. E eu falei, Senhor, para que serve um muro, a não ser para proteção? Eu não consegui identificar alguém fazendo um muro, a não ser que ele fosse proteger alguma coisa. Porque se você faz um muro na sua casa, ao redor da sua casa, significa que você está dando proteção para a sua casa e para aqueles que moram dentro da sua casa, inclusive a sua vida. Mas o Senhor falou comigo assim, o muro, ou ele é para proteção, ou ele é para divisão. Existem pessoas que estão construindo muros de divisão, e não muros de proteção. E muitas das vezes o muro de divisão tem sido feito dentro da nossa própria casa, ou dentro da nossa própria igreja, ou dentro do nosso próprio coração. Quando o muro de proteção é erguido, nós sabemos que os adversários virão, mas nós nos sentimos seguros, porque nós sabemos que nós estamos escondidos. Se o ladrão vem, o muro me dá uma certa segurança. Uma segurança pequena, mas eu tenho uma segurança, do que uma casa sem muro. Mas o muro de divisão tem sido feito com mais frequência do que o muro de proteção. E Neemias, quando escutou falar que Jerusalém estava com os muros arruinados, a palavra do Senhor Jesus diz, olha aí no capítulo 2, versículo 2. O irmão manda dizer para ele que os muros de Jerusalém, os muros da cidade dele estavam arruinados. E Neemias deixa abater o seu coração porque ele fica triste com tal coisa que ele escutou. Mas a Bíblia também diz que Neemias era copeiro do rei. E era uma das profissões mais importantes daquela época e de muita responsabilidade, porque ser um copeiro não era para qualquer pessoa, não era para qualquer situação. Ele, além de proteger a vida do rei, ele experimentava a bebida antes do rei tomar, porque se a bebida tivesse envenenada, ele salvaria a vida do rei. E o copeiro também estava em quase todas as ocasiões importantes que o rei participava. Então ele era alguém de confiança do rei. Então Neemias tinha uma certa intimidade com o seu Senhor, porque todos os dias o rei via o rosto de Neemias. Então automaticamente, quando se abateu o rosto de Neemias, você vai ler em Neemias 2:2, o rei olhou para ele e disse, por que está abatido o seu rosto? Você não está doente? Por que você se entristeceu, Neemias? Ele tinha intimidade com o Senhor dele. Então, quando o rosto dele se entristeceu, ele era alguém com tanta excelência ao trabalhar, que ele não conseguiu ocultar, ele não conseguiu não transparecer que o rosto dele estava triste. E se nós temos intimidade com o nosso Senhor, com o meu e com o seu Senhor, ele percebe até quando está abatido o meu e o seu rosto. Porque nós experimentamos coisas que ninguém quer experimentar. Neemias experimentava o vinho que talvez mataria o próprio rei, mas ele experimentava por amor e por excelência. Ele não tinha medo, talvez tivesse no seu coração, mas ele foi escolhido para aquela função e ele fazia a função com êxito. E Neemias aproveitou a oportunidade, mas antes, nos versículos anteriores, a Bíblia descreve que Neemias orou e jejuou e se arrependeu pelo povo antes de ir até o rei. Talvez nós estamos querendo nos achegar até o nosso rei, mas sem arrependimento e sem renúncia. Então nós não vamos obter resposta.
porque o nosso coração endurecido impede-nos de ouvir a voz do nosso Senhor. Mas Neemias chorou e clamou: Senhor, perdoa o meu povo, eu me arrependo por eles. Ele chorou, ele rasgou as suas vestes e o seu coração. E depois, com o rosto abatido, o rei o perguntou: por que está abatido o seu rosto? Então, rei, é porque os muros de Jerusalém estão em ruínas. Mas o que eu posso fazer por você? Eu precisaria de uns dias para ir lá, de umas cartas para poder entregar para os outros reis das outras fronteiras, para que eles permitam que eu pegue lenha, que eu pegue outras coisas que eu vou precisar. E eu quero reerguer o muro da minha cidade. E o rei automaticamente assina as coisas que Neemias precisava, libera Neemias para que ele vá para aquela função. Não queira fazer algo sem ser abençoado, sem estar protegido, com os teus muros erguidos. Se Neemias fosse sem a direção do rei, ele estaria desobedecendo. Então, automaticamente, a intenção dele era boa, mas ele estava fazendo da maneira errada. Talvez o nosso coração tenha boa intenção, mas se nós não tomarmos a direção correta, é em vão a obra. A obra, ela só não é vã no Senhor, mas diante do homem ela se torna vã, porque nós fazemos a coisa certa na hora e do jeito errado. Neemias fez aquilo tudo que o Senhor tinha ordenado para ele. E o primeiro ponto que o Senhor Jesus descreveu no meu coração sobre a construção do muro que Neemias foi levantar, foi porque ele teve uma atitude. Você quer respostas na sua vida? Tenha atitude. Nós estamos cansados de ouvir, e eu particularmente não me canso, porque eu gosto e amo muito a história de Davi, mas o que nós mais escutamos é que Davi estava no pasto e ele foi ungido no passo, porque ele não estava parado. Ele tomou uma atitude: enquanto o Senhor não faz por mim, eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Houve um tempo na minha vida que eu queria muito viver o meu chamado, então eu achava que eu não precisava fazer mais nada a não ser viver o meu chamado. Então eu não queria estudar, porque para que eu vou estudar se eu quero pregar a palavra do Senhor? Não vou estudar, mãe, eu quero viver do meu chamado. E minha mãe: Juliana, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você precisa estar fazendo alguma coisa para que o Senhor te chame e aliste a sua vida para tal coisa. Não, mãe, eu tenho algo que queima no meu peito. É algo muito maior do que ter alguma coisa para fazer nesse mundo. Mas você precisa ter uma função. E até o meu entendimento abrir de que eu precisava estar em movimento para que então o reino me acompanhasse, porque o reino do Senhor não para, quem para sou eu. E Neemias identificou que ele precisava ter uma atitude mediante aquilo que estava sendo causado em Jerusalém. Então no capítulo 2:2 ele toma uma atitude, depois que o rei pergunta por que está abatido o rosto dele. Você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Eu não sei se a atitude que você precisa tomar é de arrependimento, mas arrependimento genuíno. Ou talvez é liberar perdão para alguém. Ou talvez é pagar as tuas dívidas e você está esperando a provisão. Eu não sei o que você precisa e deve fazer, mas algo que nós vamos sair daqui entendendo é que sem atitude não há movimentação no reino, porque nós estamos ouvindo aqui que o reino funciona com respostas. O reino não funciona com aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu respondo, aquilo que eu ofereço como sacrifício genuíno diante do meu Senhor, é aquilo que vai gerar respostas ao meu e ao seu coração. O segundo ponto está no capítulo 4. Assim que Neemias resolve tomar uma decisão, ele teve uma atitude, o rei o abençoou, ele fez tudo certo, mas em seguida no capítulo 4, ele enfrenta uma oposição. Não é porque você está debaixo da bênção, que você teve a atitude certa, que o inimigo não vai te afrontar. Se você está fazendo algo direcionado pelo Senhor, você vai ter contra-ataque. Eu não estou profetizando sobre a sua vida, eu estou te alertando, porque o inimigo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Se você está fazendo a coisa certa, na hora certa, debaixo da bênção e está enfrentando a oposição, você está no caminho certo. Não é porque o inimigo está te afrontando, é que, nossa, eu estou em pecado, o diabo está me acusando. Analisa a sua vida, a brecha está fechada, você não tem ponto de acusação, então, querido, continua. O diabo acusa aquele que ele sabe que vai dar certo. Se o diabo está te afrontando, está te acusando, entenda, você está no caminho certo. Ele enfrenta a oposição, mas ele para? Não. Ele continua no capítulo 5. Tendo oposição. Você imagina alguém levantando os
muros, separando as pessoas certas para o ajudar, porque ele levantou pessoas certas para a construção do muro. Você vai precisar ter em quem se apoiar, e você vai precisar, às vezes, se apoiar no próprio Deus, e não ter pessoas que vão impedir você de construir o seu muro. Pessoas nos ajudam a construir um muro, mas outras derrubam o que a gente constrói. Você coloca uma parte do muro, a pessoa vem e lança uma palavra de maldição, ou lança um efeito, ou quer caminhar de um jeito que você não está caminhando. É melhor você construir o muro com a ajuda do Senhor, se as pessoas que estão ao seu redor não estão te acrescentando nada. E ele começa a construção do muro, tem a oposição sobre a vida dele, mas no capítulo 5, ele para ajudar os pobres. No meio da construção do muro, ele vê que o povo estava na miséria, porque cortaram todos os impostos, cortaram todos os recursos, por conta da oposição que estava tendo sobre a construção do muro de Jerusalém. Neemias para o que ele está fazendo, desce da construção do muro e vai ajudar quem precisa. Querido, não é porque você tem um grande ministério, uma grande função, que você não pode ajudar quem precisa. Não é porque ela é profeta ou ele é pastor. Isso não significa absolutamente nada. O reino se movimenta diante do meu coração, não diante da minha função. Aquilo que eu ofereço com as minhas mãos não é aquilo que o Senhor vê dentro do meu coração. Porque às vezes eu ofereço com as minhas mãos, mas o meu coração está tão longe. Ele desce do muro para ajudar quem precisa, tendo oposição contra a vida dele. Porque a Bíblia descreve 3 que se levantaram contra Neemias: Sambalate, Tobias e Gesem. Os 3 endemoniados, você imagina. Os 3 caroçando a vida de Neemias. Neemias construindo o muro deles. Para que vocês estão fazendo isso? Onde você está com a cabeça? Você vai levantar sozinho. Ninguém conseguiu levantar esse muro. 3 se levantando contra Neemias. Neemias dá: ô Jesus, me dá graça, me dê força, eu desço do muro e mato os 3. Não, ele não falou isso. Eu e você falaríamos. E na hora o Senhor Jesus me deu algumas experiências na nossa vida, que às vezes a gente é oprimido no trânsito, ou você não é oprimido no trânsito. O Aldair às vezes recebe uma pequena opressão no trânsito. O que você faz quando o carro te fecha? Você desce do muro e senta a mão na cara de quem te fechou? Ou você fala: eu tenho uma função muito maior no reino do que eu discutir com o cara que está me fechando no trânsito? O que você faz quando a pessoa te ofende? Porque nós escutamos aqui domingo que nós temos a outra face para oferecer, e nós temos que amar os nossos inimigos como nós nos amamos. Mas isso na prática é tão profundo e tão difícil. Mas Neemias nos dá uma lição. Ele toca na nossa moralidade espiritual. Ele desce, ajuda quem precisa e volta para a construção de novo. Se você continuar seguindo aí o que eu estou dizendo, no capítulo 6, sabe o que acontece? Mais oposição. Se você ler o título da sua Bíblia, os inimigos se levantam mais ainda. Agora, eu no lugar de Neemias, eu tinha deixado o muro pela metade. Eu estou sendo bem sincera. Porque você está fazendo a coisa certa, você está fazendo o que ninguém quer fazer, e estão ainda te perseguindo. O que você vai pensar? Não estou no caminho certo. É melhor deixar o muro aqui e ir embora. O que nós pensamos no decorrer do nosso chamado, no decorrer do nosso ministério e da nossa vida cristã? É que se eu não tenho resposta, então eu paro. Não, porque o Senhor não está falando comigo. O Senhor fala com fulano, fala com ciclano, fala com beltrano, mas o Senhor nunca se pronuncia a mim. Não, porque quando fulano dança, ele vem, mas quando eu danço, ele não vem. Então é melhor eu descer do meu muro e deixar a minha intimidade descoberta, porque eu estou ferido, eu estou machucado. Não. Neemias continuou mesmo sendo oprimido e afrontado. Ele sabia o porquê ele estava sendo direcionado a tal coisa. Era ele, não era outra pessoa. E se nós continuarmos lendo, no capítulo 9, ele desce do muro e faz outra confissão de pecado. Por quê? Porque no meio da nossa intimidade com o Senhor, o que nós temos que fazer diariamente é a confissão dos nossos pecados. Existem épocas da nossa vida que o muro vai ter a sensação de que o muro parou no mesmo lugar. E que não dá mais para ir, eu jejuo, eu oro, eu busco, mas a sensação é que nada acontece. Ou eu não consigo mais jejuar, eu não consigo mais buscar, então eu estou paralisado e morto espiritualmente. No caminho que eu estava vindo para cá, o Senhor me deu uma visão. Uma vez eu fui discipular uma pessoa,
E o Senhor me deu uma visão dessa pessoa sentada numa cadeira de roda. Mas ela era perfeita. Não tinha o porquê eu estar vendo ela numa cadeira de roda. E o Senhor falou comigo assim, ela se movimenta, ela trabalha, ela tem os afazeres dela, mas é assim que eu a vejo. Ela está paralisada pelo sistema, pela religiosidade, então ela está numa cadeira de roda. E no caminho o Senhor Jesus me disse, eu vou levantar pessoas da cadeira de roda. Existem pessoas aqui no nosso meio que estão sentadas na religiosidade, então você não consegue se movimentar para a construção do muro, porque você está olhando a construção do muro das outras pessoas. Então você se abateu, você se cansou, você fatigou. Ei, para de olhar o muro que não é seu, foca naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Todas as vezes que eu olhei um muro alheio, um muro que não tinha nada a ver com a minha vida, eu me frustrei, eu me decepcionei. Quiseram parar o meu chamado, quiseram matar a semente que o Senhor tinha me dado. Mas quando o Senhor me direcionou e disse, mesmo que não tenha ninguém do seu lado, entenda quem você é em mim. Porque quando você entende quem você é nele, querido, você continua mesmo sem cimento, mesmo sem tijolo, você vai pela fé, mas você não para. Mesmo sendo oprimido, você continua. Na descrição inteira de Neemias, você não vê em momento nenhum. Eu estou sendo atacado, então eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Deixa esse muro para lá. Porque quando eu e você pecamos, todos nós estamos sujeitos a cair. Olha o que a palavra do Senhor Jesus nos diz. Não precisa abrir, não. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós estamos sujeitos a passar por tentação, a passar por momentos difíceis. Todos nós estamos sujeitos a contra-ataque. Mas o que difere a minha vida espiritual é como eu reajo aos contra-ataques e à tentação. Se há confissão, há cura e há libertação. Se não há confissão genuína e arrependimento, eu paro a construção do meu muro. Então eu morro espiritualmente, por mais que por fora eu esteja queimando. Eu estou pulando e sentindo algo que ninguém está sentindo. Mas por dentro eu estou morto, porque não houve arrependimento. Então o meu muro está estagnado. Eu estou recebendo seta na minha mente. Eu estou recebendo contra-ataque. Mas por dentro está tudo bem. Importa o que pensam de mim, não o que eu vivo de verdade dentro do meu coração. Isso é uma mentira de Satanás. E será quebrado sobre a minha e sobre a sua vida hoje. Nós não vamos mais levantar altar ao Senhor, que não é altar digno a Ele. Nós estamos aqui nessa noite para entender. É necessário levantar os muros de proteção sobre a nossa intimidade. Uma vez o Bruno subiu aqui e pregou sobre guardar o secreto. Não tem como guardar o secreto se não tem muro levantado. O muro protege o meu secreto com o meu Senhor. O muro protege a sua família. Algo que eu aprendi dentro do meu coração. E com o exemplo do meu avô. Eu tenho uma família por parte de mãe que é cristã desde os meus tataravós. E o meu avô continuou seguindo o caminho. E uma vez ele disse que queria escrever a história da vida dele. Mas todo mundo estava tão corrido que não conseguia parar para escutar o que ele tinha para oferecer. E aí o Senhor me deixou sem emprego uma época. E eu lembrei que um dia ele tinha comentado que queria escrever a vida dele. Então eu passava tardes dos meus dias sentado, escutando desde o dia que ele nasceu até a idade que ele estava hoje. E eu ia escrevendo. E hoje esse livro já está feito. Mandaram imprimir, tem a história da vida do meu avô. Mas o que eu quero passar para você é que lá atrás, lembra sobre o legado? Quando o pastor ministrou essa palavra, eu lembrei que hoje eu estou de pé porque existiam pessoas que clamaram por mim. O meu avô, na simplicidade dele, um cristão tradicional, ele não sabia o que era fogo, muito menos batismo com o Espírito Santo, mas ele sabia o que era palavra. E a palavra movimenta a geração. Hoje nós vivemos coisas que eles nunca viveram. E aí ele disse comigo que ele sempre gostou muito de namorar. E ele estava descrevendo que quando a menina chegava até ele para namorar, e meu avô era bonitão, devia ter trazido uma foto para vocês verem. Era enxuto, entendeu? Aí ele falou que quando a menina chegava nele para namorar, para pedir para namorar, né, rolar aquele clima, ele perguntava para ela assim, ele falava para ela assim, olha, eu sou protestante, tem algum problema para você? Deus me livre, nossa, minha família não aceita, então não dá para a gente namorar. Ele ia para a próxima.
Que era rápido, né, o sistema. E aí ele foi contando. Um dia ele conheceu minha avó. Eles tinham 61 anos de casado quando a minha avó faleceu. E ele disse que ele apaixonou pela minha avó de uma forma diferente, mas ele queria ter a confirmação do Senhor se ele teria que casar com ela ou não. E ele um dia na porta da casa dele, ele olhou para o céu e falou para o Senhor assim: se uma estrela cadente cair, é o sinal que eu preciso para saber que eu posso casar com ela. E ele saiu do lado de fora, disse que estava uma noite muito bonita. Ele olhou para o céu e disse para o Senhor no seu pensamento. Ele abaixou a cabeça, fez uma oração muito breve. Quando ele olhou para o céu de novo, a estrela correu no céu de fora a fora. Ele saiu dali com a consciência de que ele iria levantar um muro sobre a família dele. E que mesmo que ele tivesse oposição, ele casaria com a minha avó. Ele entrou para dentro da sua casa e enfrentou muita oposição, porque a família da minha avó até então não queria, porque ele era cristão. Mas aí ele guardou a boa palavra que o Senhor deu. Querida, às vezes é uma estrela que corre no céu, mas é a palavra que te dá esperança. Eu não sei o que o Senhor disse que faria a teu respeito. Eu sei que se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Eu não sei o que o Senhor disse ao teu respeito. Eu estou aqui como boca de Deus. Levante as suas mãos. Todas as boas palavras a teu respeito se cumprirão. Tem opressão, tem oposição. Guarde a palavra que você escutou, mesmo que seja uma estrela que corre no céu. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Pai, nós te amamos. E eu guardei essas coisas no meu coração. Eu falei, nossa, o meu avô tem uma raiz profética. Ele nunca sapateou. Nunca. Eu não sei nem se ele já orou em línguas. Eu não sei o que ele tem de intimidade com Deus. Mas eu sei que ele brotou em mim, gerou em mim um legado que ninguém pode roubar. Eu sei que se você sentar para tomar um café com ele, você vai ouvir falar sobre Jesus. Do jeito dele, da maneira dele. Mas se você vai escutar algo, o que as pessoas têm escutado quando sentam para falar do nosso muro? Porque o muro é a proteção da sua vida. Nossa, não aguento mais. Busco, nada acontece. Você acha que a pessoa vai se converter olhando o muro destruído? Quando Neemias começa a levantar o muro, a primeira coisa que ele faz, ele começa a tampar as brechas. Olhe na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 7. Neemias tampa as brechas do muro. Existem épocas da nossa vida que o muro está lindo, está de pé, mas tem brecha. Se você não fechar a brecha da sua vida, as coisas que você está procurando fazer para o reino, elas não vão ter o efeito que você precisa, porque o diabo vai te atacar porque tem brecha. Fecha as brechas do seu casamento, fecha as brechas da sua família. E para concluir o que o Senhor ministrou no meu coração através da vida do meu avô sobre brecha, eu aprendi, porque você precisa se espelhar em alguém. Todos os irmãos do meu avô seguiram uma carreira. Um era policial federal, o outro era policial estadual. Todos tinham carreiras, eram bem-sucedidos. O meu avô teve a oportunidade de ser todas essas coisas. Mas ele disse, todos estão indo, quem vai ficar com o papai? Porque hoje em dia algumas pessoas ainda chamam de papai, mas né, eu queria chamar, mas minha mãe não me ensinou, então eu fico chateada. Toda vez que meu avô chama papai, eu não chamo. E aí ele disse, mas quem vai cuidar da fazenda? Quem vai ficar fazendo as coisas aqui? Eu não posso ir. E aí no meio do livro ele disse, abre um parêntese aí. Coloca assim, honrai pai e mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra. Você pode construir um muro lindo, mas se você não honra pai e mãe, a brecha fica aberta sobre a sua vida. Todos foram fazer outras coisas. O meu avô, na sua simplicidade, preferiu honrar pai e mãe. Todos já se foram. Só o meu avô está vivo e vai fazer 92 anos. Os seus dias se prolongam sobre a terra se você honra pai e mãe. Os seus dias se prolongam, isso é promessa do Senhor.
E aí o Senhor continua ministrando no meu coração. No final, quando Neemias vence a oposição, ele ajuda os pobres, vem mais oposição, ele confessa o seu pecado, o pecado do povo, então vem a alegria. Eu não sei em qual período da construção do muro você está vivendo. Eu não sei se você nem começou o seu muro ainda e se a sua intimidade com Deus está exposta. Então, a qualquer contra-ataque você pensa em desviar, você pensa em tomar mais um pouco de cerveja, em fumar um cigarro. Você pensa em abandonar os teus filhos e deixar o seu casamento porque o muro está caído. E quando não há proteção, há desistência. Querido, grave uma coisa no seu coração. Muros caídos é sinal de invasão. Se você não proteger o seu secreto, a sua família, o seu casamento, vai ter invasão. Porque se não tem muro, se tem muro caído, significa invasão aos inimigos. Por que Neemias correu para levantar o muro de Jerusalém? Abre a sua Bíblia comigo agora. Em Isaías 49, 16. Isaías 49, 15 e 16. Você pode estar passando um momento mais duro da sua vida. Ou talvez você só queira saber qual é a sua identidade nele. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Pai, eu te amo, Jesus, o Senhor é tão lindo. Pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre. Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Querido, quando Deus olha para a palma da mão dele, tem o meu e o seu nome gravado. Quando Ele olha para a nossa vida, assim como os muros de Jerusalém, porque aqui Ele estava simbolizando os muros de Jerusalém, os teus muros estão continuamente em pé diante dos meus olhos. O Senhor não tira os olhos dele da nossa intimidade. Grave isso no seu coração. O Senhor Jesus libera uma promessa, ainda que a sua mãe te esqueça. Todavia eu não me esquecerei de ti, porque os teus muros estão diante dos meus olhos. Aquilo que você vive com Deus, a sua intimidade, o seu secreto, não sai diante dos olhos dele. Todos podem esquecer, todavia ele não se esquecerá de você. Todos podem te abandonar, todavia ele não te abandonará. Todos podem te acusar, todavia ele será o seu refúgio. Todos podem se levantar contra a sua vida, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Todos podem te acusar, mas nele nós somos mais do que vencedores. É muito mais profundo, é muito mais real, Pai. E aí o Senhor Jesus conclui algo sobre a vida de Neemias. Eu lendo e meditando sobre a construção do muro e vendo a minha intimidade com o Senhor, eu encontrei algumas brechas no meu muro. E eu entendi o porquê que eu estava recebendo contra-ataque, porque existiam brechas no meu muro. O meu muro estava de pé, mas tinha buraco. Querido, qual o buraco que você tem deixado para o diabo te acusar? Não, eu não estou no altar, eu estou no banco. Então no banco eu posso fazer o que eu quiser. Quem te deu essa mentalidade infantil de achar que o altar simboliza uma vida cristã? O altar simboliza rendição e santidade. Vida cristã eu tenho no banco ou no altar, ou dentro da minha casa ou na rua. O que eu faço com aquilo que Deus me dá mostra o caráter que eu tenho. Dias difíceis, todo mundo vai ter. Deserto, todo mundo vai enfrentar. Mas eu decido se eu fico no deserto ou se eu passo por ele. A palavra do Senhor Jesus diz em Colossenses 1:27: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim e você, a esperança da glória. Por que os meus muros têm que estar de pé? Por que você não pode desistir da sua família? Entenda algo, antes de querer um ministério, queira uma família.
Antes de querer um dom e um talento, olhe para sua casa. Eu entendi porque que o meu chamado nunca havia rompido. Porque o Senhor não queria me dar um chamado, o Senhor queria me dar uma família. O Senhor não queria me dar um ministério, Ele queria me dar uma paternidade e uma segurança. O Senhor não queria me entregar dons e talentos apenas. Ele queria me dar a noção de que se eu tenho uma família estruturada, uma família sarada, uma família em processo diário de legado e conversão, eu tenho um chamado com Ele. Como está a sua família? Como que está a sua casa? Antes de querer entrar no caça-talento e identificar qual é o seu chamado, levante os muros sobre a sua família. Eu queria pregar sobre as nações, mas o meu irmão estava indo para o inferno, dormindo no quarto do meu lado. E o Senhor falou comigo: vive o seu chamado, um chamado vazio e sem mim, porque o chamado é seu. Vive ele. O dom é irrevogável. Sai daí, Juliane, prega o evangelho. Mas você vai estar ciente que você só tem um chamado, você não tem uma família. É tempos que nós temos que voltar, sentar na mesa, escutar o que seu filho fez na escola. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. É tempo de você puxar os seus filhos que já têm 15, 20 anos, 27, deitar no meio da sua cama e sentir o cheiro dele de novo. Porque você não lembra mais o cheiro do seu filho, porque você está preocupado em dom e talento. No Metanoia, eu estava na intercessão e o Senhor Jesus constrangeu o meu coração, porque eu estava lá em cima intercedendo. E do nada eu senti o cheiro do meu pai, o meu pai mesmo. E era um cheiro de trabalho. Um cheiro que tinha acabado de chegar do trabalho, um cheiro de suor forte. E aquele cheiro constrangeu o meu coração, porque há dias, há meses eu não sentia o cheiro do meu pai, mas eu sabia que era o cheiro dele. Porque quando ele chegava do trabalho, mesmo com todos os defeitos, mesmo não tendo dom e talento nenhum, mesmo sendo uma pessoa comum aos olhos daqueles que eram espirituais demais, mesmo tendo uma família arruinada, uma mãe que teve um casamento destruído, mesmo não tendo e não entendendo sobre paternidade, o meu pai deitava na cama mesmo suado, levantava o seu braço, deitava eu de um lado, meu irmão do outro, e escolhia ficar ali, nem que seja por 2, 3 minutos. E o Senhor falou comigo: filha, por mais que você queira revelação, por mais que você queira novas experiências, escolha sempre deitar e sentir o meu cheiro e ficar aqui comigo. Porque no meio da turbulência da sua vida, o que você lembra é o cheiro do seu pai e da sua mãe. Você não lembra de dom, você não lembra de talento, você lembra do cheiro de alguém que marcou sua vida. Querido, queira o cheiro do seu amado, mais do que ter muros muito bem construídos, mais do que ter uma intimidade com Ele. Queira o cheiro dEle, algo que te impressiona, que te impulsiona. Ali naquela cama pequena, eu me sentia protegida, era a melhor cama da minha vida. Era o melhor colchão da minha vida. Era o melhor cheiro, mesmo que fosse o suor do trabalho. Era a melhor mãe, mesmo sendo tímida, porque era a minha família. Querido, eu não sei qual família você tem. Eu não sei nem se você sente o cheiro do seu pai. Eu não sei se o seu filho conhece o seu cheiro. Mas nessa noite, o que o Senhor gravou no meu coração é: mande o meu povo levantar os muros sobre a família. Porque a igreja não vai viver avivamento algum se não tiver avivamento dentro das casas, se não tiver avivamento dentro dos quartos, se não tiver avivamento em comunhão sentado na mesa. Ah, querido, qual a última vez que você escutou o seu filho contando algo que ele fez, mesmo que seja algo tão pequeno e sem significado? Qual a última vez que você olhou para o olho do seu esposo e você fez feito o rei? Por que está batido o seu rosto? Eu te conheço. Qual a última vez, esposo, que você olhou para sua esposa e disse: por que está batido o seu rosto? Eu te conheço. Você experimenta muitas das vezes vinho para que eu não morra. Por que está batido o seu rosto?
o Senhor vai restaurar intimidades dentro da nossa casa. Nós vamos entender. Dom e talento é liberado para todo mundo. Família e legado, só quem escolhe viver. Os seus filhos vão ser aquilo que eles veem você sendo, e nós estamos escutando isso demais. Nós vamos orar, e você vai identificar em que área da sua vida o muro caiu. Como está a sua intimidade com o Senhor? Mesmo abatido, mesmo cansado, fique, querido. Fique, porque você lembrará do cheiro do seu pai. Feche os seus olhos. Você que tem o seu pai longe, ou talvez o seu pai já se foi, se você fechar os seus olhos agora, você vai sentir o cheiro do seu pai. Porque é o seu pai. Priorize aquilo que ninguém pode roubar de você. Muito mais do que memórias, muito mais do que palavras, o Senhor deseja ação. Ação. O Senhor vai nos dar estratégias. Nós precisamos levantar os nossos muros nessa noite. Muros, o avivamento virá. Ele virá já, sinais dele. Mas se os deputados, se os governadores tivessem noção de família, o Brasil não estava do jeito que está agora. Se o deputado, se os deputados federais, estaduais, o presidente, os advogados, as autoridades tivessem noção de família, eles não tocariam na família do outro. Querido, eu só não toco na família de alguém quando eu tenho noção e amor pela minha própria família. Eu nunca vou fazer por alguém aquilo que eu não faço pela minha própria casa. Se você consegue fazer pelas pessoas o que você não faz pela sua própria família, tem algo errado no seu caráter. E o Senhor tem cura para nós nessa noite. O Senhor tem cura para as nossas almas. Nós vamos sair daqui cientes que os muros serão levantados. A palavra do Senhor Jesus diz, em 1 Coríntios 1,16: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que é templo do Espírito Santo? O Senhor Jesus está organizando o templo de dentro para fora e levantando os nossos muros. Muros caídos. É sinal de perigo, é sinal de ataque. Curva sua cabeça por um momento, nós já vamos orar. Mas nesse momento, analise a sua vida. Nós viemos na casa do nosso Pai para resgatar valores de família, valores de ministério, valores de igreja. Chore pelos teus filhos. Chore pela sua família. Antes de querer dom e talento, Pai, nós queremos viver uma vida de verdade. Porque antes de ser mulher de Deus, antes de ser homem de Deus, eu sou mulher e eu sou homem. Antes de ter o Senhor e ser templo do Teu Espírito Santo, Pai, eu preciso libertar minha vida de mim mesmo, igual nós temos cantado nesses dias. Pai, é muito mais real e muito mais profundo. O Senhor está embutindo no caráter da Tua igreja, sobre o Brasil e sobre as nações, que se eu não priorizar a minha família, em vão é tudo que eu faço. Os meus muros precisam estar de pé, os meus filhos precisam estar bem, a minha esposa precisa estar em paz, o meu esposo precisa estar feliz, para que então eu queira compreender e correr atrás de coisas, atrás de dom, atrás de talento, atrás de unção. O meu primeiro ministério é a minha família, querido. O seu primeiro ministério é a sua casa. Neemias só construiu o muro de Jerusalém porque lembrava a família dele, porque era a terra dele. Ele levantou o muro de quem ele amava. Como eu vou ser o melhor copeiro do reino da Pérsia? Como eu vou cuidar de todo esse povo e do meu rei, se o meu muro está em ruínas? Não, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou levantar o muro daqueles que eu amo. Pare tudo que você está fazendo, diz o Senhor, e levante os muros sobre a sua casa. Levante os muros de oração dentro do seu lar.
Levante os muros de relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa. Levante os muros de relacionamento dentro da sua casa, diz o Senhor. Os paralíticos vão andar nessa noite. Porque o que está abatendo a sua alma é você querer o que os teus olhos podem ver, quando na verdade o que você precisa buscar é a sua verdadeira essência no Senhor. E a sua verdadeira essência você só consegue se os teus muros estão erguidos, se há intimidade dentro da sua casa. Muito mais do que uma roupa bonita e um emprego bom. Querido, tem gente que não tem aonde encostar a cabeça para dormir nesse frio. Não tem um cobertor para usar, mas são felizes. Porque mais vale um pão seco, se eu tenho Jesus, do que uma mesa farta na presença dos ímpios. Não é o quanto você dá, o quanto você oferece, mas é o quanto você é, como exemplo, como essência. Pai, nós te amamos. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Você continue sentado no seu lugar com a sua cabeça curvada, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui nessa noite entendendo quando é para trabalhar e quando é para vigiar. Porque se Neemias tivesse trabalhado quando ele tinha que vigiar, o muro não teria sido construído. Se ele tivesse vigiado quando tinha que trabalhar, o muro também não tinha sido construído. É hora de você trabalhar, levanta e trabalha. É hora de vigiar, para tudo o que você está fazendo, fecha as brechas e vigia. Pai, é muito mais real do que eu e você pensamos, do que eu e você conseguimos compreender. A palavra do Senhor Jesus diz em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque se Ele vive em mim, eu sou a esperança da glória, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Pai, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive mais você, querido. Cristo vive em você. E se Cristo está em você, todas as coisas são possíveis. Não é uma noite para você sair daqui se sentindo culpado, se sentindo afrontado, se sentindo acusado. Muito pelo contrário. O Senhor está te dando ferramentas, o Senhor está te dando os produtos do seu trabalho, as coisas que você vai precisar usar. Ele vai te orientar, Ele vai abater os teus inimigos, se você perseverar até o fim. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. Você que entendeu o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, se coloque de pé no seu lugar. Existe um cálice que ninguém quer experimentar, porque esse cálice pode conter morte, e ultimamente ninguém quer morrer. O cálice que Neemias bebia todos os dias era um cálice de morte. Por que ele não temeu em levantar os muros de uma cidade arruinada? Porque ele lidava com a morte todo dia. A morte não era problema para Neemias. Ele já era alguém morto que vivia. Ele já era alguém morto que entendia o propósito pelo qual ele tinha sido gerado. Existem cálices sobre a minha e sobre a sua geração, que só quem entende que não vive mais, mas Cristo vive em nós, vai escolher beber o cálice que às vezes vai custar a minha e a sua própria vida. Cálice que simboliza morte. Eu nego o meu eu
porque eu sou copeiro do meu rei. Então eu experimento coisas que ninguém quer experimentar. Eu nego coisas que ninguém quer negar. Ah, mas para que Cristo seja a esperança da glória, eu escolho morrer. Eu escolho experimentar aquilo que ninguém quer tomar. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Adore o nome do Senhor. Sua casa, dividia você dos teus filhos, você da tua esposa, a tua esposa dos filhos e de você. Muros de divisão estão caindo dentro da nossa casa, para que sejam erguidos muros de proteção. Não há como levantar proteção se há divisão. O Senhor está alinhando a minha e a sua casa, para que então o verdadeiro avivamento aconteça. Porque assim como foi pregado, essa igreja é uma igreja de família. Aqui há fundamento de família. Nós priorizamos a sua família. A sua família é a coisa mais importante e preciosa que você tem. Ah, nesse momento, querido, entenda algo no seu coração. Você pode enfrentar a oposição. O inimigo pode se levantar contra você. Mas nós temos experiência de pastores que levantaram muros de igreja e esqueceram o muro da própria casa. E hoje a igreja vai muito bem, mas a família está destruída. Nós temos testemunhos e orientação de profetas que levantaram muros sobre as igrejas do Brasil, mas esqueceram o muro da própria família. E assim por diante, mestres, adoradores, que se preocuparam com os muros que todos estavam vendo, mas o muro oculto ninguém quer levantar, porque ali ficará legado sobre pessoas que vão levar o seu nome sobre o Brasil e sobre as nações. Porque você sabe que o seu filho leva o seu nome na escola que ele vai? O seu filho leva o seu nome no parquinho que ele brinca. O seu filho fala de você. Se você não tem filho ainda, você fala dos seus pais. O legado que você deixa para a geração que talvez ainda não entenda é o maior legado de toda a história. Porque Jesus entendeu o legado do Pai, porque Ele dizia: eu faço porque o meu Pai fez primeiro. E o Senhor Jesus descreveu, Deus Pai descreveu na Bíblia: se você recebe o meu filho, se você me recebe, mas não recebe o meu filho, você faz de mim um mentiroso. Porque não tem como receber a Deus e não aceitar Jesus. Os dois são um só. Há legado, há família, há êxito. Deus Pai programa o Filho através do Espírito Santo. Então Deus oferece o seu Filho como legado. Era a noção de família. Se você acredita em Deus, mas não aceitou Jesus, você faz de Deus um mentiroso. É preciso se levantar os muros. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, feche seus olhos. Todos os que estão paralisados no sofisma, na mente, nas emoções, paralisados nos conceitos mundanos, paralisados nos preconceitos religiosos, todos os que entraram aqui, paralisados pelo sistema, paralisado pela aonde a minha mão alcança e o meu coração está longe, todos os que entraram aqui, Senhor, presos pela religiosidade, todos, Pai, agora, os que estão sentados em cadeiras de
de roda, os que estão sem movimentação, porque está esperando alguém bater no seu ombro e mandar você levantar. Querido, escute algo. Você não é mais um menino, você não é mais uma menina. Levanta daí e anda, pelo poder do nome de Jesus. Não espere de ninguém aquilo que só Deus pode te dar. Existem pessoas que precisam largar a meninice. Larga a chupeta, querido. Você não precisa que alguém vá na sua casa. Ah, porque não me telefonaram, não me ligaram, não mandaram uma mensagem. Ei, você é muito mais que isso. Cura, Pai, as emoções do seu povo. Cura os traumas da infância. Cura, Pai, cura sobre as nossas almas. Cura sobre as feridas do nosso coração. Cura sobre as famílias. Cura sobre o homem, cura sobre a mulher, cura sobre as mulheres dessa casa, cura sobre os filhos, cura sobre as famílias. Ah, Pai, a igreja é eu, a igreja são vocês. Levante as suas mãos. O Senhor está derramando cura sobre o conceito familiar. Maior que o teu ministério, querido, é a sua família. Famílias saradas, tem igreja restauradas. Filhos curados, são levitas que carregam a arca. Filhos sarados são profetas que não têm medo. Filhos curados são missionários que morrem, mas não negam o nome de Jesus. Filhos curados dançam, rompem, voam. Ah, Pai, nós queremos, Deus, o caráter do Senhor embutido em nós, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Se o Senhor estiver em mim, tem glória. Você quer glória, querido? Você deseja viver o peso da glória? Tenha Cristo em você e não por você. Tenha Cristo dentro de você e não só por você. Pai, nós chamamos, nós te entronizamos nesse lugar. Declare assim comigo: Senhor Jesus, eu quero levantar os muros sobre a minha família. Eu quero acariciar os meus filhos, os meus pais. Eu quero tirar os muros de divisão e levantar muros de proteção, tanto na minha intimidade com o Senhor, como na minha família. Porque Cristo em mim, porque Cristo